tudo que você precisa saber sobre espécies. Desde criança a gente aprende a dar nome para todas as coisas à nossa volta, incluindo seres vivos como as plantas e os animais. Conforme a gente vai crescendo, a gente aprende também que existem bactérias, fungos e outros grupos de seres vivos, e sempre que a gente precisa chamar eles por alguma coisa, a gente chama pelo mesmo nome específico, o nome da sua espécie. Em alguns casos, a gente acaba chamando algum grupo de seres vivos por um nome mais amplo, como passarinho no lugar de pardal, ou peixe no lugar de salmão, mas vamos focar no nome das espécies. Tá, mas o que é uma espécie? Espécie vem do latim e significa tipo ou aparência. A gente pode tentar resumir o conceito de espécie como grupos artificiais de classificação de seres vivos. A gente pode dizer ainda que espécie é a unidade básica de classificação do sistema taxonômico. É esse conceito que ajuda a criar critérios para dividir os seres vivos que a gente conhece em grupos e chamar isso aqui de Marara canindé e isso aqui de Marara vermelha, por exemplo. Normalmente, a gente pode chamar uma espécie por um nome popular, como o lobo-guará, ou pelo seu nome científico, como esse nome que está escrito aí. O nome popular normalmente é mais impreciso e está sujeito a erros e variações dependendo do lugar que as pessoas moram. Mas o nome científico tenta driblar esse problema e dar um nome exclusivo para cada espécie, como se fosse uma identidade dela. Todo nome científico de espécie é composto por dois nomes. O primeiro é o nome genérico, que corresponde ao gênero da espécie, e o outro é um nome específico, que normalmente é um adjetivo escolhido pelo cientista que descobriu a espécie, que ele acha que descreve ela bem e de uma forma única. Lembrando que esses nomes são em latim. É o que acontece, por exemplo, com os seres humanos e os gatos. Homo e Felis são os nomes dos gêneros das espécies do ser humano e do gato, enquanto Sapiens e Catus são adjetivos que dão uma característica marcante para essas espécies. Homo sapiens e Felis catus, então, são os nomes científicos que dão a identidade única deles. Mas antes de tentar dar o nome para as espécies, a gente precisa entender como delimitar um grupo de indivíduos da natureza dentro de uma espécie. Lembrando que toda vez que eu falar indivíduo, eu estou falando de qualquer ser vivo, animal, planta, bactéria, fungo, alga. Cada indivíduo, quando a gente olha bem lá no fundo, tem muitas particularidades que fazem ele ser único. Classificar um grupo de indivíduos com características em comum traz um problema. A gente está tentando colocar indivíduos que são únicos em caixinhas criadas por nós seres humanos. Na primeira vista, quando você está lá no seu dia a dia e encontra um bicho ou uma planta na rua, não parece fazer muita diferença chamar aquilo de uma coisa ou de outra. E olhando em grupo, eles parecem tudo igual. Mas quando o assunto é mais sério e você é um biólogo, você precisa ter ótimos critérios para definir o que é uma espécie. E não é raro rolar uma dúvida tipo, será que esse bicho é de uma espécie A ou B? Daí a gente volta para o nosso problema inicial. Como a gente organiza objetivamente um grupo de indivíduos muito diverso? Bom, a resposta curta é que é impossível dar um nome muito criterioso que englobe todos os indivíduos de forma definitiva e que essa classificação seja prática. Ao longo do tempo surgiram os critérios para facilitar a definição de espécies, mas nenhum deles consegue englobar todas as exceções que a biologia tem. No grupo dos animais, por exemplo, no começo uma espécie deveria ser um grupo de indivíduos semelhantes, mas é óbvio que tem espécies diferentes que são parecidas. Depois colocaram como critério que esses indivíduos deveriam ser capazes de copular e terem descendentes férteis, ou seja, que os descendentes também pudessem copular e ter seus filhos. Porém, algumas espécies diferentes no reino animal conseguem copular e ter filhos híbridos, e alguns até férteis, como é o caso dos tigres e os leões, que quando acasalam têm ligres e ligres fêmeas são férteis. Outro critério que começou a ser usado como diferencial seria que esses animais deveriam pertencer a uma região específica, o que inviabilizaria um cruzamento entre tigre e leão, por exemplo, que moram em lugares muito diferentes. Mas mesmo assim, existem espécies chamadas cosmopolitas que habitam muitos lugares, e alguns exemplos disso é o que acontece com os ratos e pombos. Mesmo que a gente não consiga definir espécies de um jeito idealizado como a gente gostaria, conseguir organizar e contabilizar grupos de seres vivos é essencial para a ciência e para nós seres humanos. Então, diferentes conceitos estratégicos de espécies foram criados com o tempo e cada um deles é útil para um contexto.